Oi, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos trabalhar um pouquinho? Não reparem a cara da tia hoje que tá assim, ó, tudo branco, sem sol, uma gripe. Uma gripezinha, não se preocupem, não vou morrer, tá bom? Nem vai chegar aí. Mas se vocês ouvirem alguma fungada assim, não levem em consideração. Vamos lá. Discurso direto, ó, e indireto. Semana 16, nosso livrinho 3. Na página 15, tá bom? Bom, discurso direto e indireto. A gente já vem trabalhando com isso já há um bom tempo, não é nenhuma novidade, só que a gente trabalha sem citar esses termos, discurso direto, discurso indireto. A gente trabalha assim, sempre com alguma correção que a tia faça, mais quando a gente estava em aula presencial, né? Dizendo, olha, precisa de 2 pontos aqui, precisa de um travessão, ou precisa de aspas. Então, é quando a gente usa, na verdade, quando o narrador, a pessoa que está contando alguma coisa, ela usa a fala específica do personagem. Aí a gente passa a dizer que temos um discurso direto. E quando o narrador usa uma fala normal, contando alguma coisa, ele está usando um discurso indireto. Então vamos dar um exemplo. A história da Chapeuzinho Vermelho. Quando vocês ouvem uma história que diz assim: era uma vez uma menina que morava na floresta, próximo da casa da vovó, e que um dia foi chamada pela mãe. A mãe chamou a menina e disse para ela que ela fosse até a casa da vovó, precisava que ela fosse até a casa da vovó levar alguns doces, uma cestinha com doces para a vovozinha que estava doente. Isso é um narrador contando. Eu estou contando para vocês o que aconteceu, tá? Mas se eu optasse por fazer isso de outra forma e dissesse assim, era uma vez uma menina que morava numa floresta, ela usava uma roupinha que cobria a cabeça com um chapeuzinho vermelho, por isso ela era conhecida assim. Um dia, ela morava perto da avó dela, inclusive, né? A avó sempre ia lá na casa dela, mas teve um dia que a avó estava meio doente e a mãe chamou ela e disse para ela: Chapeuzinho, venha cá. Pegue essa cesta e vá até a casa da sua avó, leve esses docinhos para ela ficar mais feliz. Eu contei essa historinha, esse início de historinha, essa introdução, eu contei de 2 jeitos diferentes. Na primeira vez eu disse, era uma vez uma menina que morava... Um dia a mãe a chamou e mandou que ela fosse até a casa da vovó levar os doces. E na outra eu disse, um dia a mãe a chamou e disse, Chapeuzinho, venha cá, pegue esses doces, leve até a casa da vovó. Qual a diferença que vocês notam nesses 2 jeitos que eu contei essa história, essa introdução de história? Vocês percebem uma diferença? Bom, como eu não estou ouvindo aí o que vocês estão me respondendo, eu já vou dizendo. A diferença que existe nesses 2 jeitos de contar é que numa eu usei as minhas próprias palavras. Eu, narradora, estou dizendo. A mamãe disse para a menina que ela precisava ir até a casa da vovó. Na outra, eu usei as palavras da mamãe. Eu disse, a mamãe disse para a menina, Chapeuzinho, vá até a casa da sua vovó, leve para ela essa cesta de doces. Quando o narrador fala, só o narrador fala e conta o que está acontecendo, a gente diz que está sendo usado o discurso indireto. Por quê? O personagem não está falando. A fala dele está chegando até os ouvintes através da voz do narrador. Por isso que é indiretamente, discurso indireto. Mas quando eu uso as palavras do personagem, especificamente aquilo que o personagem disse, eu estou usando o discurso direto, ou seja, o personagem está falando pela minha boca, porque sou eu que estou passando essa informação, mas o personagem está falando, tá? Vocês costumam usar muito discurso direto nas redações, muito. Vão contar uma coisa e usam exatamente as palavras, não contam do jeito que a gente conta narrando, contando o que aconteceu. Vocês colocam ali a frase que foi dita inteiramente. Só que não levam em consideração que quando se escreve um discurso direto, ele tem uma outra forma de pontuação. O discurso direto exige 2 pontos, exige um travessão, exige aspas, ou até 2 travessões, mas ele exige que a gente destaque a fala do personagem. Não pode ser assim, ó, como muitas vezes eu vejo nas redações de vocês assim, mamãe disse, vai lá menino, eu respondi, não, agora não posso, a mãe perguntou, por quê? E eu disse, porque estou jogando videogame. Tudo junto. Não, um discurso desse teria que vir muito
muito pausado. Teria que ser, mamãe disse, 2 pontos, nova linha, travessão. Vai lá, menino, nova linha. Eu respondi, 2 pontos, nova linha, travessão. Agora não posso, nova linha. Mamãe perguntou, 2 pontos, nova linha, travessão. Por quê? Nova linha. Eu respondi, 2 pontos, nova linha, travessão. Porque estou jogando videogame. Vejam. Deu uma redação de 15 linhas só nessa conversa. E aí vocês me fazem essa conversa toda colada uma atrás da outra. Vocês tornam um discurso indireto, escrevem como se fosse um discurso indireto, algo que é um discurso direto. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para quando escrever a coisa de forma certa. Bom, nem sempre o travessão é exigido. Esta professora velha aqui gosta muito de um travessão, por quê? Porque eu chamo o travessão de microfone. E aí, quando vocês colocam o travessão, fica bem claro que ali tem um personagem que vai falar. É como se fosse um microfone. Ele pega o microfone e fala. Sem microfone ele não fala, senão ninguém vai ouvir, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Hoje vocês vão apenas conhecer esta forma de escrita, porque na fala vocês sabem se virar bem. Quando escrevem é que complica, tá bom? Então, vamos ver. Olha, nós foram 6 minutos no meu vídeo, até agora eu só conversei. Nem li o que tem aqui. Vamos ver o que diz no livro. Releia estes trechos do conto Quando Fiz 7 Anos, aquele conto que a gente leu semana passada. Do menino que estava de aniversário e ganhou uma bússola do avô, lembra? Uma bússola estragada? Ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando, e sacudiu a bússola fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que, com uma bússola perfeita, não acontecia aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Nesse trecho, as palavras são do narrador ou do personagem? Vocês percebem o personagem falando ou tem o narrador dizendo o que o personagem disse? Narrador falando. Marcamos o primeiro quadrinho. No discurso indireto, o narrador conta uma história. Conhecemos as palavras dos personagens indiretamente. Agora a próxima frase. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. E agora, nesse trecho, as palavras são do narrador ou de um personagem? É o narrador que diz isso? Ou é o personagem que diz, você sumiu lá de casa? É o personagem falando. Marcamos o segundo quadrinho. No discurso direto, lemos as falas dos personagens de forma direta. Geralmente, ela é separada do discurso do narrador por um travessão ou por aspas. Olha o travessão que eu falei, aquele microfone, tá? Assinale nos trechos com X nos trechos que apresentam o discurso direto. Nós vamos marcar o primeiro, o terceiro e o quarto quadrinhos. Por quê? Só ali tem discursos diretos, ó. Um presentinho de seu avô, disse ele. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Estou usando as palavras do personagem. E no quarto, só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Discurso direto, tá? Na próxima página, diz assim, releia outro trecho do conto. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Não tem nada de discurso direto aqui. Não tem nenhum personagem falando. Tem apenas o narrador contando o que foi que aconteceu. Pede-se que vocês pintem as partes que apresentam um discurso indireto. Tem 2 partes em que o narrador conta o que foi dito, que, portanto, é discurso indireto. Quais as partes vocês acham que diz isso? Onde tem um discurso indireto? Vamos lá. Narrador contando o que foi dito. Hã? Tô ouvindo. Alguém aí atrás? Deixa eu ver. Tá lá. Muito bem. Isso mesmo. O primeiro pedaço é ali, ó. Disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Esse é o pedacinho que vocês vão pintar. Aí tem um discurso indireto, o narrador repassando para nós o que o personagem disse. Disse que não poderia ir e que eu não reparasse. E agora, tem mais um pedaço. Onde é que está o outro? Vamos lá. Quem é que vai me dizer? Estou esperando. E a essa altura, se fosse aula, já estava uma balbúrdia, todo mundo, eu, tia. Isso, muito bem. Pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Esse é o segundo trecho de discurso indireto que tem aqui. O narrador me contando o que é que o personagem falou. Pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Então, vamos pintar esses 2 pedacinhos. No disse, até reparasse, e no pediu, até fora.
Pinte as partes, então, que apresentam o discurso indireto e reescreva o trecho, letra B, transformando o discurso indireto em discurso direto. Tem várias linhas ali, vocês vejam por quê? Porque quando o discurso é direto, ele come caderno, que é uma beleza, porque é uma frase em cada linha. Não tem aquela coisa comprida que eu falei no começo, viu? Aquela coisa emendada, todas as conversas no mesmo parágrafo. É tudo separadinho. Então, eu vou dizer como vai ficar isso aqui e vocês não vão conseguir escrever tudo agora, mas depois pausem o vídeo, voltem e escrevam, tá bem? Bom, este trecho todinho escrito em forma de discurso direto ficaria assim. Ele me abraçou apertado, mas disse, 2 pontos. Nova linha, travessão, que é o microfone. O personagem vai falar agora. Não repare, eu não vou poder ir. Acabou essa fala? Vamos para a próxima linha. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu 2 pontos. Nova linha. Travessão. Espere um pouco lá fora. Tá bem? Nós vamos ter, no mínimo, 4 linhas para vocês escreverem aquele trecho aqui. Sendo que eu acredito que vai dar 5, porque tem uma frase bem comprida aqui que vão precisar de umas 2 linhas. Ok, gente? Então, repetindo, ele me abraçou apertado, mas disse, 2 pontos, nova linha. Travessão, não repare, eu não vou poder ir. Nova linha. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu, 2 pontos, nova linha. Travessão, espere um pouco lá fora. Transformamos o discurso indireto em discurso direto. Personagem falando. Aí vem verbos de enunciação, que é a mesma coisa que elocução. O que é um verbo de enunciação? No discurso direto, o narrador utiliza verbos para indicar as atitudes e ações dos personagens. Eles são chamados verbos de enunciação ou elocução. Observe estes exemplos. Os verbos dizer, falar, acalmar, desconfiar, afirmar, obrigar, agradecer, gritar e interromper são alguns dos verbos que o autor usa. Porque não é simplesmente a gente passar um microfone para o personagem falar. A gente tem que dizer, o narrador tem que dizer, tem que informar o leitor que o personagem vai falar. Então, por exemplo, quando eu disse assim, ó, a mãe chamou a Chapeuzinho Vermelho e disse, vá levar a cestinha para sua avó. Não é simplesmente assim, a mãe chamou, ô, Chapeuzinho, vá até lá. Não, a mãe chamou e disse, a mãe chamou e anunciou, a mãe pediu, a mãe comentou, a mãe gritou. Então, assim, tem sempre um verbo antes dos 2 pontos, tem sempre um verbinho que vai dizer o que vai acontecer. É como se anunciasse o que vem aí, tá bem? Então, isso se chama verbo de enunciação. Transcreva um trecho do conto que apresenta verbo de enunciação antes da fala de um personagem. Qualquer um, vocês vão voltar lá no conto, vão achar um qualquer. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ao me ver, ele disse, 2 pontos. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Tá aí, isso é um, ó. Qual que é o verbo de enunciação aqui? O disse, que está antes dos 2 pontos. É como se fosse assim, o sinal de que vem aí uma fala de personagem. Ao me ver, ele disse, 2 pontos. Nova linha travessão. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Na outra página, aqui, palavras com X, 13 minutos e meio. Tem 1 minuto e meio, menos do que isso. Releia um trecho do conto. Eu não entendia bem o que ele fazia, nem ele me explicava, sempre fora de poucas palavras, mas eu percebia por sua expressão que ele tinha dificuldade em fazê-lo e que isso o deixava aborrecido. Transcreva todas as palavras escritas com a letra X. Tudo que tiver lá em cima com X. Quais são? Explicava, expressão e deixava. São 3 palavrinhas. Leia em voz alta as palavras que você transcreveu. A letra X representa o mesmo som em todas essas palavras? Leiam em voz alta para vocês sentirem que numa ela tem som de S, ó, explicava. Na outra, ó, ela tem um som também de S, expressão. Mas depois ela tem um som de CH, deixava. Então, isso quer dizer, nós vamos marcar o não, e isso quer dizer o seguinte, que o X, ele pode aparecer com vários sons. Ele pode aparecer com som de S, com som de CH, com som de CS ou com som de Z. Desafio. No conto que você leu, há uma palavra em que o X representa som de Z. Localize essa palavra e transcreva o trecho em que ela aparece, ok? Façam isso. Eu vou deixar lá no Drive os exercícios que é para fazer hoje. Tchau, gente!
Beijo grande, muita saudade de vocês.